A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, a cada pessoa que me vê, me ouve aqui neste canal do YouTube. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Deixe um like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para as notificações. Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu querido e amado irmão, a palavra de Deus que se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo de número 27, é muito forte, porque fala a respeito de ação social. Tiago diz que a religião pura, verdadeira, imaculada diante de Deus é aquela que, de certa forma, visita os órfãos e as viúvas em suas tribulações e que se mantém incontaminável do mundo. Meus irmãos, ação social. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, Jesus Cristo ele veio com o objetivo principal, único e exclusivo, foi exatamente trazer a salvação, e Jesus trouxe a salvação. Mas algo me chama a atenção, é que Jesus ele não se eximiu, ele não ficou isento da responsabilidade de fazer ação social. Jesus, ele é um exemplo de ação social. Jesus se compadecia das multidões. Jesus, ele tinha compaixão dos pobres, dos necessitados, de pessoas que viviam na miséria, na pobreza, na penúria, em extrema pobreza. Meu Deus do céu, é muito forte. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus fazia mutirões, porque eram multidões de pessoas que procuravam Jesus. Aonde Jesus andava, havia uma multidão de pessoas, 10, 15, 20 mil pessoas. Jesus, ele se compadecia das multidões, porque eram como que ovelhas sem pastor. Meu Deus do céu, é muito forte, meus irmãos. Eu fico pensando, esses mutirões que Jesus fazia. Jesus, ele dava vista aos cegos, mudos falavam, surdos ouviam, limpava os leprosos. Ou seja, Jesus ele era médico, ele era oftalmologista, Jesus era dermatologista, era otorrino. Jesus ele era um clínico geral, ainda continua sendo, porque Jesus Cristo é Deus, ele está vivo para todo sempre. Amados irmãos, eu fico observando que Jesus Cristo ele fez ação social. Jesus é um exemplo a ser seguido. Se você analisar na Bíblia Sagrada, os apóstolos de Cristo também fizeram ação social. Eles ganharam almas para Jesus, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e versículo 42 adiante. Se você meditar, você vai ver que eles ganhavam multidões de pessoas para Jesus, de pessoas que eram salvos, e eles cuidavam dessas pessoas, discipulava, ajudava financeiramente, supria as necessidades das pessoas que vinham aceitar Jesus, aceitavam a Cristo. E a Bíblia diz que havia o partir do pão no templo, de casa em casa, e ninguém passava necessidade. Os apóstolos se inspiravam em Jesus Cristo, que é um modelo, um exemplo de ação social. Os apóstolos, eles se preocupavam primeiramente com a salvação do povo e também na questão de ação social, em ajudar as pessoas. Ninguém passava necessidade, havia temor, havia comunhão, havia coisas assim tremendas. Ninguém passava fome. Meu Deus do céu, meus irmãos, minhas irmãs, e a Bíblia diz que Deus fazia milagres, prodígios eram feitos através dos apóstolos. É preciso hoje a igreja despertar. Às vezes somos omissos nessa questão, meus irmãos, de fazer ação social.
É preciso a gente se preocupar com a situação das pessoas que estão passando fome, que estão numa situação de pobreza, de penúria, de miséria. Nós temos que estender as mãos para estas pessoas, porque nós temos que ter como modelo Cristo Jesus. Nós temos que ter como modelo a igreja primitiva, que era o partir do pão e a comunhão, ninguém passava necessidade. Amados irmãos, eu vejo que a igreja tem esse dever, essa responsabilidade. Nós temos que, de certa forma, ter uma visão perceptiva e observar, analisar e ver a situação de pessoas que se encontram nesse estado de vulnerabilidade, de fragilidade. E a igreja tem que estender as mãos. Nós não podemos ser egoísta, egocêntrico, de pensar somente em nós. Não, meus irmãos, não podemos ser egoístas no sentido da salvação, porque temos que pregar para o pecador, para ser salvo, mediante a palavra de Cristo. E também nós não podemos ser egoístas nesse sentido de a gente ser omisso, né? De não se compadecer das pessoas. Às vezes a gente é egoísta, a gente só pensa em nós, enquanto que as pessoas estão passando fome, estão passando necessidade. Irmão, irmã, é preciso a gente ter como modelo a igreja primitiva, trazer de volta a igreja primitiva, porque hoje, meus irmãos, às vezes a gente deixa a desejar, somos omissos. Escute-me, por favor. Você que é crente, você que é lavado pelo sangue de Jesus, que venhamos ter como modelo Cristo, os apóstolos, que faziam ação social. Vamos ter uma visão perceptiva, vamos ter uma visão das pessoas. Jesus, ele fala na palavra, na sua palavra, que nós devemos amar o nosso próximo como a ti mesmo. Meu Deus, é muito forte. Meus irmãos em Cristo, quando eu olho na Bíblia, aquele bom samaritano, ele se compadeceu daquele homem que estava quase morto à beira do caminho. E aquele homem se compadeceu, o bom samaritano se compadeceu, gastou muito dinheiro com aquele homem e realmente ele não quis nada em troca. A gente tem que se compadecer das pessoas e também não querer nada em troca, meus irmãos. Porque a recompensa vem de Deus. É Deus que vai nos recompensar. Irmão, que possamos, nesses últimos dias, que possamos profetizar em prol da nossa nação, em nome de Jesus. Para que Deus venha prosperar a nossa nação, nosso país, meus irmãos. Porque nós presenciamos 13 milhões de pessoas desempregadas, meu Deus do céu. Um país rico como o Brasil, meus irmãos, nós estamos vendo essa pobreza, essa miséria total. Vamos orar, vamos profetizar, em nome de Jesus, pedir que o Senhor Deus venha restaurar a nossa nação, que o Senhor Deus venha colocar pessoas honestas, para poder governar o nosso país. Que Deus venha varrer toda a política corrupta, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a vontade do Senhor, meus irmãos. A Bíblia diz que quando um justo governa, o povo se alegra. É a palavra do Senhor. É a vontade de Deus. Nós temos que ter Cristo como exemplo de ação social, os apóstolos, a igreja primitiva. Temos que, de fato, irmãos, viver esse amor verdadeiro, viver a ação social, porque só assim, meus irmãos, nós iremos presenciar o milagre de Deus. Bendito seja o Senhor, porque quando nós amamos o próximo, quando a gente se compadece daquele que se encontra em situação de miséria, certamente Deus, ele há de fazer milagres em nosso meio. É a palavra de Deus, meus irmãos.
que possamos entender a vontade do Senhor. Às vezes é preciso a gente sentir na pele o que o outro está passando. Às vezes a gente vê alguém passando por situação de penúria, de miséria, e nós não fazemos nada, irmão. Somos egoístas. É preciso a gente pregar a palavra e viver verdadeiramente a palavra de Deus. Que possamos, irmãos, ter essa visão perceptiva, que não venhamos ser omissos e que possamos ajudar as pessoas. Sentir na pele, irmão, o que o outro está passando. Porque eu digo uma coisa, quem nunca sentiu na pele uma situação assim de escassez na vida? E se hoje você está bem, Deus tem te prosperado, Deus tem te abençoado, agora ajude aquela pessoa que se encontra num momento difícil na vida. Essa é a palavra de Deus. E que Tiago, o apóstolo Tiago diz que, de fato, a religião pura diante de Deus é aquela que visita os órfãos e as viúvas em suas tribulações, angústias, os pobres, os necessitados, aqueles que se encontram em extrema pobreza. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, meus irmãos, em nome de Jesus. Que Deus venha despertar a igreja do Brasil para que possamos fazer mutirões, que possamos praticar ação social, que venhamos ajudar o próximo, aquele, meu irmão, que está precisando de uma roupa, que está precisando de um calçado, que está precisando de uma cesta básica. Que Deus venha nos despertar para que possamos, meus irmãos, ter amor ao próximo, estendendo as mãos em nome de Jesus, estendendo as mãos e tendo compaixão dessas pessoas em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Amém.